Iniciaremos o nosso trabalho desta noite, onde comentaremos, a partir desta data, um relato a respeito de O Livro dos Espíritos. Inicia-se hoje, por intermédio da introdução desta obra de Allan Kardec, e vamos estendê-la até o seu término. Esta introdução que é, na verdade, um prefácio prolongado, certo? Dessa arte, desta ciência, e em seguida temos 1019 perguntas inseridas nesta obra. E certamente o trabalho que vamos iniciar hoje, vamos principiar pela parte que muita gente não dá muita importância, e que é, na verdade, o primor da obra, a introdução, que é o seu prolegômeno. E fazemos questão de iniciar por aí, para que a apresentação deste trabalho não fique incompleto. Certo? Vamos lá. Para as coisas novas, introdução ao estudo da doutrina espírita. Para as coisas novas, necessitam-se de palavras novas. Isso aqui é o pensamento desse cientista. Certo? É o seu prefácio. Certo? Assim, o que é a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplos dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para as aplicar à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista. Logo, todos os religiosos é um espiritualista, com exceção do ateu, ou melhor, do materialista, porque o ateísmo também é uma crença, é um tipo de crença. O materialismo também, mas se opõe ao espiritualismo, porque não acredita, não admite que tenha algo que sobreviva após a falência do corpo físico. Esse é o materialista nato, Mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. É o caso dos religiosos. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de
espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases, tal a razão porque traz no seu cabeçalho, as palavras filosofia espiritualista. Há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóbota de toda a doutrina moral e que é objeto de numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio evitaria discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material, orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. Essa é a opinião de alguns, né? É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem que um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria por todo o universo senão uma só alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde se confunde no todo. Como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente, naquilo que, nesta hipótese, há em nós mais que a matéria e que resta alguma coisa depois da morte. Mas é mais ou menos como se não restasse nada, uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nesta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral,
distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade depois da morte. Esta acepção é sem contradita a mais geral, porque sob um nome ou sob outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva e independentemente de todo o ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões, e nelas não considerando senão o lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamam, cada uma, um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção. A cada um tem razão, e cada um tem razão em seu ponto de vista. Na definição que dá, o erro é a língua não ter senão uma palavra para três coisas, três ideias. Para evitar todo o equívoco, precisar-se-ia restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, tudo está em se entender. É um processo de convenção. Cremos mais lógico torná-las, em sua acepção, mais vulgar. Por isso chamamos alma ao ser imortal e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse, não fosse senão um produto da imaginação, seria preciso assim mesmo um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial, para cada uma das duas outras excepções chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que se lhe seja fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. A vida, podendo existir abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não dá a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias dadas. Segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada célula absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso e etc. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação, e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, tanto que essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim,
que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras e que é a espécie humana. Concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto ao qual, então, ele dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu, que cada um acomoda à sua maneira. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma nos três casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sobre o qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, e que se distinguiria por um atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue juntando-se as palavras hidrogênios, oxigênios ou azoto. Poder-se-ia então dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade depois da morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para se entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma inteligente venha, meu livro, venha. A alma intelectual seria a própria dos animais e homens. A alma espírita pertenceria somente ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência de nós, de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. Vamos agora ao objetivo principal desta introdução preliminar. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos procurar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita só para elas. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas, ou mesmo intransigentes, mas sinceramente desejosas de se instruir, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos
e de um julgamento feito com muita irreflexão e precipitação. Lembraremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram nascimento a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos colocados em movimento. Designaram vulgarmente o sobrenome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América, ou antes, que se renovou nesse continente, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos súbitos, pancadas sem causa ostensiva conhecida. De lá, ele se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio levantaram muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não mais permitiu que se duvidasse da realidade. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, pois, nada impossível em que a eletricidade, modificada por certa circunstância ou outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando a força de ação, parecia apoiar essa teoria, porque a força está na razão do número de elementos. O movimento circular não tinha nada de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em ponto pequeno um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente com pequenos objetos e em dadas circunstâncias uma corrente análoga à que arrasta os mundos que são infinitos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, tombado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantando da terra e mantido no espaço. Nada ainda nesses fatos que não se possa explicar pela força de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, destruir as árvores, lançar ao longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, supondo que não fosse um dos efeitos ordinários da dilatação da matéria ou de outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos pela acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos. Até aí, como se vê, tudo pode entrar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos.
sem sair desse círculo de ideias. Havia aí matéria de estudos sérios e dignos de fixar a atenção dos sábios, porque assim não ocorreu. Porque assim não ocorreu? É penoso dizê-lo, mas isso se prende a causas que provam, entre 1000 fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Primeiro, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experimentações, e isso não foi estranho. Que influência uma palavra frequentemente não tem tido sobre as coisas mais graves. Sem considerar que o movimento poderia ser imprimido a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, porque esse era o objeto mais cômodo e se assenta mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de outro objeto. Ora, os homens superiores são algumas vezes tão pueris que não seria nada impossível que certas vezes certos espíritos de elite tenham acreditado abaixo deles se ocupar daquilo que se tinha convencionado chamar dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, estaria ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual é, com efeito, o sábio que não teria acreditado transigir em se ocupando da dança das raras? Entretanto, alguns bastante modestos para convir que a natureza poderia bem não ter dito sua última palavra para eles, quiseram ver, para descartar de sua consciência. Mas ocorreu que o fenômeno não respondeu sempre à sua espera. E do fato de que ele não se produziu constantemente à sua vontade, e segundo o seu método de experimentação, concluíram pela negativa, malgrado sua sentença. As mesas, pois, há mesas, elas continuam a agir. E podemos dizer com Galileu, e contudo elas se movem. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que eles têm hoje o direito de cidadania, que não se trata mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Pode-se objetar contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e a exigência do observador, porque os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições, deve-se negá-los, porque se não produz fora dessas condições. Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cesse de se produzir quando o observador, se colocando em seu ponto de vista, pretende fazê-lo marchar ao sabor do seu capricho ou sujeitá-los às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que, para fatos novos,
pode e deve ter leis novas? Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias nas quais esses fatos se produzem. E esse estudo não pode ser senão o fruto de uma observação firme, atenta e frequentemente durável. Mas objetam certas pessoas com frequência a fraude evidente. Mas lhes perguntaremos primeiro se elas estão bem certas de que havia fraude, e se não tomarão por fraude os efeitos dos quais elas não entendiam, mais ou menos como o camponês que tomou um sábio professor de física, fazendo experiência por um destro escamoteador. Supondo mesmo que isso tenha podido ocorrer algumas vezes, seria uma razão para negar o fato? É preciso negar a física porque há prestidigitadores que se intitulam físicos. É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em negar. Isso seria, pois, um gracejo? Pode-se bem se divertir um instante, mas um gracejo indefinidamente prolongado seria tão fastidioso, porque o mistificador, como para o mistificado, de resto, numa mistificação que se propaga em um extremo a outro do mundo, e entre pessoas das mais sérias, das mais honoráveis e das mais esclarecidas, haveria alguma coisa, ao menos, tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Eu fico por aqui. Na próxima reunião, próxima semana, nós vamos dar prosseguimento a esta belíssima introdução do codificador desta obra, Allan Kardec. Muito bem detalhada, muito bem definida, tanto na forma, né, como no estilo, espetacular de intelectualidade que percebe na arrumação desta obra deste grande cientista. Na próxima semana estarão todos vocês, visíveis e invisíveis, a dar prosseguimento à apreciação desta obra que inicia-se aqui em nosso meio, no nosso instituto, por intermédio deste livro, obra desta natureza que não vi em lugar algum. Vai ser vídeos, né? Apresentação deste livro em vídeos, né? Em áudio. Especificamente para aqueles que não têm a capacidade de ler um livro dessa natureza, para aqueles que têm deficiência na visão, possibilidade de ler. Então assistindo esse vídeo que nós estamos preparando, aqui é óbvio, vai ter essa oportunidade de conhecer na íntegra, né, todo o conteúdo desta obra doutrinária, científica, filosófica, ética e moral, que é a ciência espírita, que infelizmente não vamos nos cansar de verberar aqui para o mundo inteiro, que ela está, sobretudo aqui no Brasil, denegrida. Denegriram ela quando
jogaram ela no rol da religião. Tentaram, ou ainda tentam, até hoje. São uma minoria que se esforçam, se desdobram, se desgastam, se consomem, né? A estar apresentando trabalhos, divulgações, como seminários, simpósios, encontros doutrinários, né? Para levar ao entendimento de que uma obra desta natureza não tem de forma alguma condição de ser uma religião, até porque a religião ela denigre o homem, arrasa o homem, amesquinha o homem, tira a inteligência de Deus, tira a inteligência do Criador do Universo. Infelizmente, esse é o conceito de religião para mim. Eu não consigo ver uma doutrina tão científica desta natureza uma religião. Que me perdoe os religiosos, isso aqui não é uma intolerância, isso aqui é uma avaliação. Você avaliar algo, você julgar algo, né? E julgar é você fazer avaliação daquilo que você está observando, está vendo, está pesquisando, está constatando com as evidências, os fatos. Isso não é intolerância, isso é raciocínio, isso é racional. Se isso é uma intolerância, uma invirtude, uma indecência, o culpado é o Criador, que nos equipou do senso moral e do senso de análise, né? Para avaliar. Não somos nós o culpado. Que nos perdoe os defensores desta causa. Essa que é a verdade. Certo? E por favor, por amor a tudo foi de mais sagrado a vocês, defensores desta causa religiosa, não nos ataquem. Deixem-nos em paz. Por favor, não nos cansem em estar respondendo essas questões, né? Por favor, certo? Vamos agora à segunda parte das nossas atividades,